que é o NoFap September? Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Vamos para os recados da paróquia, Altair. Bora. Número 1, vai no apoia.se e deixa sua contribuição. Já agradecemos. Número 2, vai no iTunes Store e deixa 5 estrelas e um comentário. Isso aí. E número 3, apresente o Naruhodo para uma amiga ou um amigo que não conhece o Naruhodo ou que nunca tem ouvido um podcast. Vamos aumentar o tamanho da podosfera. É isso aí. Antes da pauta, mais um recado. O Naruhodo está abrindo espaço para os podcasts das Minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast É Pau, é Pedra. Ouça o recado que a Débora Veiga Ruiz deixou para você, ouvinte do Naruhodo, e conheça o podcast É Pau, é Pedra. Olá, eu sou a Débora do podcast É Pau, é Pedra, um projeto colaborativo produzido pelos patrões do Anticast. Sendo patrão ou patroa, você já pode participar do É Pau, é Pedra, seja gravando, montando pauta e editando como social media, como puder. Os temas dos programas são escolhidos em votação aberta no início do ano por toda a Cracóvia, que é o grupo de patrões do Anticast. Nossos programas não seguem uma linha temática, mas falamos sobre tudo: psicologia, esporte, política, cultura pop. E esses programas são revezados com temas espontâneos que vão sendo sugeridos durante o ano, os temas quentes. No mesmo feed do É Pau, é Pedra, também temos vários spin-offs, como o Saque Feminista, que responde perguntas sobre feminismo, o Veg Responde, que responde perguntas sobre vegetarianismo e veganismo, tem também sobre o RuPaul's Drag Race, que é o RuPaul's Drag, e sobre o universo Harry Potter, que é o É Pau, é Pedra Filosofal, e também sobre política, o Feijoada Game Show e o Drops Políticos. E por contarmos com um grupo de pessoas com formações e experiências tão diversas, tentamos sempre trazer uma diversidade de pessoas para as gravações. E é por isso que apoiamos a iniciativa Mulheres Podcasters, por uma maior diversidade de gênero dentro da podosfera. Nós somos @epauepedra no Facebook, @o_EPEP no Twitter, e você ouve nosso podcast no soundcloud.com/paupedra e também no Spotify e no Deezer. Altair, temos novamente a pergunta de um ouvinte. Uma pergunta bem reprimida, né? Dessa vez. A pergunta veio do Lucas Paixão, 19 anos, e ele é vestibulando e aspirante a programador autodidata de Caruaru, Pernambuco. Quase todos os estados estão sendo representados, né? É verdade, Faltam um poucos. abraço pro pessoal de Caruaru e o pessoal de Pernambuco. É isso aí. Ele diz o seguinte, Altair: e aí, pessoal do Naruhodo? Gosto bastante do podcast e em julho deste ano eu maratonei grande parte dos episódios. Mas como estamos em setembro, tenho visto por aí muitos comentários acerca de um movimento chamado NoFap September, que, como o nome já diz, consiste no cessar do comportamento de masturbação ao longo de todo o mês. Os adeptos espalham suas próprias experiências e dizem existir uma relação entre a pausa desse comportamento e uma maior disposição e energia para realizar outras tarefas, além de aumento de massa muscular e outros benefícios para o corpo. Mas a questão é, do ponto de vista da ciência, qual é a procedência dessas informações? Daí, Altair. E aí? É uma questão que parece que o pessoal do Manual do Homem Moderno também trouxe, é isso? Pois é. Eu fiz uma parte. Foi uma ligeira coincidência, eu fiz uma participação no canal do YouTube, né? Do Manual do Homem Moderno, com o Edson e o Leonardo. Cara, super pra quem legais. não viu, são 2 episódios, né, Altair? Isso. Um episódio sobre depressão e um episódio sobre suicídio no canal do Manual do Homem Moderno. Isso, manualdohomemmoderno.com.br. Agora, no mês de setembro, tivemos muitas coisas sobre suicídio, né? Que é um mês difícil e tal. Inclusive, temos um Naruhodo sobre suicídio que republicamos. Né? Exato. Fizemos um repost do episódio que a gente publicou originalmente no ano passado. Pois é. Porém, agora a gente vai falar de um tema um pouco mais leve, mas que não deixa de ser importante, tá? Vamos trazer questões importantes. E que não importantes. tem nada a ver com suicídio, né? Não tem nada a ver. Vamos deixar bem claro. Isso. Muita gente fala que a relação entre o NoFap September, ou seja, o mês sem masturbação, e o mês sem suicídio, um é inspirado no outro. Não é verdade.
Tá? É só uma coincidência temporal. Perfeito. Tá bom? Então, o NoFap September é um movimento. FAP é uma onomatopeia, é um som, tipo toque-toque, né, alguma coisa assim. Mas o FAP em inglês é um som que simula o movimento da masturbação masculina. Certo. Tá? Então, fapping é o sentido do movimento, né, da masturbação. Fapping é um termo meio pejorativo, como é o punheta, por exemplo. É a mesma ideia. A bronha. Isso, em aí português. Tem N variações, né, disso. E aí vamos falar um pouco da história, de onde surgiu esse movimento. Vamos falar das causas da masturbação, usando o nosso amigo Aristóteles, que já usamos várias vezes. Perfeito, as 4 causas. Isso, e vamos falar das implicações do que diz respeito ao excesso de masturbação, tá? Então, para quem estiver preocupado com isso, é um episódio informativo, tá? O NoFap September, esse nome apareceu em agosto de 2009. É recente, então. Relativamente recente, vai fazer 10 anos, né? Tá. E ele apareceu como uma citação, como uma criação no 4chan, que é aquele site de comentários, né? De fóruns de discussão, né? Que era meio do submundo e agora está ficando um pouco mais popular, né? Junto com o Reddit. Mas é do mundo nerd, assim. É do mundo bem nerd, Tem a ver com masturbação também, desculpa, mas tem um pouco a ver também, né? Mas enfim, aí no 4chan um cara começou, né? E ele propôs esse desafio para ele mesmo, né? Que ele ia conseguir ficar um mês inteiro sem se masturbar. E ele conseguiu, né? Ele fez um relato, um diário, né? Foi só um desafio pessoal, assim. Sim. Só que ele compartilhou e outras pessoas acharam interessante, foram seguindo e resolveram comentar. Aí a discussão subsequente disso, em agosto de 2009, o pessoal foi discutindo, virou uma coisa ali daquele grupo, né, pequena. Popularizaram nesse mesmo fórum um artigo, né, um pouco depois, que é um artigo de 2003, tá? Certo. Que era um artigo chinês que verificava a relação entre o nível de masturbação e o nível de testosterona, tá? Eu fui atrás desse artigo, é um artigo com N razoavelmente pequeno, são só 28 pessoas, mas eles monitoraram por bastante tempo, né, o que garante uma certa fidedignidade. E nesse artigo eles mostraram que existe um aumento do grau do nível sérico, né, nível no sangue, de testosterona. Existe um grau crescente de testosterona quanto mais dias a pessoa passava sem se masturbar. Tá? Só que esse crescimento, né, essa correlação positiva entre o grau de testosterona e na verdade, correlação negativa entre o grau de testosterona e a frequência de masturbação, não crescia infinitamente. Então crescia até um certo... Tinha um teto e depois caía, né, ou se mantinha. E, na verdade, o teto era 7 dias. Né? Então, você não se masturbar por uma semana, você tem um aumento do nível sérico de testosterona. No sangue. A testosterona é um hormônio ligado com uma série de atividades ligadas principalmente à agressividade, mas não quer dizer a ideia de bater nos outros. Não é violência, né? Não é violência, muito bem. Mas tem a ver com a questão de maior atividade. Certo. Tá? O que... Por exemplo, no e-mail do nosso ouvinte quando eu fico um tempo sem me masturbar, quer dizer que eu me sinto mais disposto. Né? Esse seria um efeito local da testosterona. A disposição física, assim. Uma disposição... vital. Isso. Que, na verdade, tem tudo a ver com os relatos que se faz, né? No passado... principalmente por causa da religião e tal, dizia-se que quando você se masturbava, você ficava doente, você perdia energia. E a relação, na verdade, mais funcional, né, não espiritual, nem de uma outra explicação, é com o nível de testosterona. Então, se você se masturba demais, não é que a sua testosterona cai, é que ela não aumenta, você não ganha um pumpzinho, sabe? Você não ganha um pouquinho a mais. Né? Você poderia ter um nível de testosterona um pouquinho mais alto, isso poderia te dar um grau de motivação basal um pouquinho maior, só que você troca. Entendeu? Você troca. Porque o nível mais alto de testosterona na natureza é relacionado com uma maior disposição para o comportamento reprodutivo. Então, imagine que não vivíamos em cidades, vivíamos em locais com poucas pessoas e você não tinha pornografia, né? Claro. Então, em comunidades antigas, você só tinha as pessoas que estavam ali. A gente já vai falar daqui a pouco sobre a relação disso com pornografia. Então, né? Tem uma relação. Tem, total. Mas no nosso passado evolutivo, você não tinha acesso a isso. Então, esse pico de testosterona, ele aparecia, por exemplo, quando você via uma pessoa do sexo oposto, né? E tinha essa ativação fisiológica, como vários organismos têm. Essa ativação fisiológica na presença do parceiro. Uma vez que você encontrava o parceiro, copulava, coisa do tipo, diminuía essa tensão
você voltava para suas coisas de novo e ia acumulando de novo, até uma predisposição a um novo contato. Né? Agora, você falou em se masturbar demais. O que é o demais? Então, existe um demais? Existe, que não é a quantidade. Tá. Né? Então, recomendo, por exemplo, um outro episódio do Naruhodo, que é o se ejaculação reduz a chance de câncer de próstata. Damos algumas informações sobre frequência, tá? Mas o ponto não é a frequência, é o efeito da masturbação em si. Então, não é quantas vezes você se masturba, mas o efeito comportamental que isso gera depois. Então, esse movimento surgiu em 2009, baseado num artigo de 2003, e aí o movimento foi crescendo. Né? Foi crescendo. Em 2012, teve um TED, vamos deixar na descrição, de um aluno, né, que apresentou um TED, que é o título em português é o Grande Experimento Pornográfico. Né? Que ele conta a experiência desse, ele faz um apanhado histórico desse movimento e ele faz um manifesto sobre os perigos do uso de pornografia frequente. Tá? E aí esse movimento, que não era ligado com a pornografia em si, começou a ser vinculado com a ideia de prevenção, a vício em pornografia, coisas do tipo. E aí o movimento foi crescendo e esse é o mote dele. Então, ele nasce como um desafio pessoal, mas ele se transforma ao longo do tempo e significa hoje, ou traz hoje também um significado dessa relação entre masturbação e pornografia. E pornografia excessiva. Então é uma forma de auto-observação, né? Será que você consegue ficar um mês sem se masturbar mesmo? Certo. Porque as regras, né, do NoFap September, você não pode se masturbar usando pornografia. Não certo. pode. Porque o que eu li é que, por exemplo, as regras do NoFap September, por exemplo, permitem a cópula. Sim, você pode fazer sexo com alguém, não tem problema com outra pessoa. O intercourse que eles falam, isso. Né? Você pode fazer sexo com outra pessoa, outra pessoa pode te estimular, mas você não pode se estimular sozinho e nem ver pornografia. Entendi. Né? E esse exercício é interessante para você verificar o efeito disso no seu próprio comportamento. Né? E aí, depois de um mês, já é tempo suficiente para você perceber isso, você pode reavaliar a sua relação com a pornografia. Tem um exercício de autocontrole aí. Completamente, completamente. E de percepção, né? Será que eu consigo? E se eu não conseguir? E se eu me sentir mal? Ou se eu, sei lá, perceber que tem algum problema, o que eu posso fazer, né? Quer dizer, eu posso me viciar em masturbar, ou me viciar em pornografia, por exemplo, né? Ótima observação. Uma coisa é o vício em masturbação, né? Outra coisa é o vício em pornografia. E não é igual. Tá. Então, vício em masturbação em si não existe. Okay. O que existe é o vício da pornografia. Então você vê a pornografia... O estímulo da pornografia... Isso. Por isso você se masturba e aí gera um ciclo. Por isso que muita gente relaciona, até médicos, relacionam o vício em masturbação com o vício em drogas. E não é assim que funciona o mecanismo. Que tipo de vício se aproxima mais, então, Altair? Então, é o vício em jogo. Jogo de azar. Pelo seguinte, você pode dizer que, por exemplo, em cocaína, uma pessoa fica viciada em cocaína. Né? Uma pessoa não é viciada em masturbação, ela é viciada na pornografia. Então, uma pessoa não é viciada em jogar cartas, ela é viciada no contexto do pôquer. Então, de estar num cassino, de jogar pôquer ou de jogar correr o risco. Isso. Então, por exemplo, você está jogando em casa buraco com a sua avó, não vicia, né? Não é nem também satisfaz o viciado. Exato. Quando você vai num cassino ou um jogo de azar valendo dinheiro, isso te dá a atenção que você precisa para viciar. Quando você está, por exemplo, fazendo sexo com uma pessoa que você já tem um relacionamento, supondo que o relacionamento é ok, não tem nenhum problema, não é um risco. Em geral tem um acordo, né? As pessoas estão bem ali e tal. Que é diferente da pornografia, porque você pode variar, né, as coisas que você vê na pornografia. Isso aumenta os seus limites, né? Exatamente igual uma pessoa jogando no cassino. Você joga no cassino, vou jogar esse dinheiro, se eu perder... tudo bem, aí você perde R$100. Não, agora eu quero recuperar o dinheiro. E aí você começa a jogar mais. E aí você começa a ficar viciado nesse processo de relação de risco. Aí eventualmente você ganha, né? Isso te prende mais ainda, tá? Então a relação num jogo de azar é muito parecido com a relação de masturbação e pornografia, tá? E eu vou justificar isso usando as 4 causas. Tá. Então, por exemplo, causa material. A masturbação, a relação da masturbação com a pornografia tem 2 fases. A primeira é a fase da excitação e a outra é da ejaculação, do orgasmo. Tá? E são neurotransmissores diferentes em cada fase. Então, quando você está se estimulando, isso vale para homem e para mulher, tá? Quando você está se masturbando,
o principal neurotransmissor envolvido são os canais de dopamina. Dopamina tem relação com prazer, né? Tem relação com a sensação de bem-estar, enfim. Tá? Só que a dopamina é liberada não no final do movimento de prazer, mas no crescente, no movimento de acumulação de energia. Né? Então, quando a pessoa está se masturbando e a tensão está aumentando, né, a tensão sexual, tem mais dopamina envolvida. Certo. No momento do clímax e da ejaculação e do orgasmo, vira endorfina. Aí é a endorfina que é responsável. E a endorfina dá aquele alívio. Então, por exemplo, imagina você... E a dopamina cai a zero, assim. A dopamina cai, reduz, não cai a zero, né, mas reduz, a endorfina aumenta. Tá? Lembra, por exemplo, quando você vai pular de paraquedas. Tem aquela tensão antes. Putz, você está com medo. Ou mais simples, pensa uma montanha-russa. Você na fila. Você está na fila da montanha-russa, tem aquela coisa, né? Você fica tenso. Sim. Não importa, pode ter 600 vezes, mas você fica aquilo. Eu sempre vou, eu nunca vou, porque eu morro. Aí você fica naquela tensão, né, tal. Quando você está chegando perto, você vai ficando mais tenso ainda. Sim. Você entra no carrinho, fechou a parada, que você vai ver que não vão te tirar mais, ferrou, né? É aquela tensão máxima, tá? Você está todo atacado. Aí o carrinho sai. Quando desce a primeira ladeira ali, que você sobe o seu estômago pela boca, né? A hora que a endorfina sai. Então, quando você pula do paraquedas e se solta, a endorfina sai. É exatamente igual ao orgasmo. Certo. Exatamente. Então vai acumulando aquela tensão, de repente solta, né? E é por isso que você vicia, né? Isso é o movimento do jogo de azar. Então você tá jogando, vou ganhar, vou perder, vai acumulando. Às vezes você ganha, quando você ganha é uma puta liberação de endorfina. Quando você perde, não é, né? É um coito interrompido, né? Certo. Mas aí você volta no processo de novo, porque a própria estimulação do processo do jogo já é suficiente para te manter. Então, que é diferente da droga. Então, quando você usa cocaína, por exemplo, é uma ativação externa, química, que aumenta os seus níveis de neurotransmissores sem o seu controle. Então você injeta uma quantidade maior de neurotransmissor. Quando você vai na montanha-russa, ou faz sexo, ou pornografia, não tem isso. É o seu próprio neurotransmissor endógeno. Né? Perfeito. Então não tem uma estimulação a mais que você não tem controle. Então, o vício em pornografia é completamente relacionado com o vício em jogo. E é muito importante saber isso por causa do tratamento. O tratamento é diferente. Você tem que tratar viciado em pornografia, por exemplo, como um viciado em jogo. E não como um viciado em droga. Tá? Porque é uma questão comportamental. O vício é comportamental. O vício não é necessariamente químico. Não é uma dependência puramente química. É uma dependência comportamental. Claro que tem processos químicos envolvidos, porque a gente é um ser químico, né? Vamos dizer sim, assim, claro. Né? Que é eletroquímico. Isso. Mas é importante esse esclarecimento, porque assim, nas publicações leigas sobre o assunto, né, a comparação é sempre com drogas. Pois é. Né? Não, talvez por uma questão de compreensão, mas se usa muito a comparação com drogas. Né? Não, mas se você pensar, a ideia do sexo, por exemplo, pensa na história, né? Não hoje. Porque a questão da pornografia ela é muito recente, historicamente, né? Não tinha pornografia porque não tinha mídias, não tinha esse tipo de coisa. Tinha as pessoas. E até, até algum tempo atrás, o acesso à pornografia era muito mais limitado. Não, se você pegar, um século e meio atrás, não tinha, sabe? Era muito pouco. Mas se você voltar, 2 décadas, o pré-internet... Sim, já era muito mais difícil. Era muito mais difícil. Né? Pois tinha até a banca de revista, a venda era restrita... Sim, tinha vários problemas. Poucos títulos, né? E pouca variação. Né? Sim. Não era em vídeo. Por exemplo. A maior parte da pornografia eram imagens estáticas. Ou texto, né? Então, tem essas questões. Então existe uma relação aí entre a popularização da pornografia, pela internet, democratização, vamos dizer assim, da pornografia, né? A proliferação, né? E até o acesso, né? Hoje crianças têm acesso à pornografia muito facilmente por causa da internet, né? E essa questão da masturbação, do vício em pornografia e até consequências, por exemplo, de adicção, disfunção erétil, sim, dependência, pois é, masturbação excessiva. Pois é. Não, é importante as pessoas pensarem que no nosso passado evolutivo, a relação do sexo mesmo, da corte, da conquista, é um jogo. E é um jogo de azar, assim, é um jogo em que um lado ganha mais, outro ganha menos, dependendo da situação, do contexto. É um jogo.
Por isso que... E quando você se dá bem, você se vicia nesse jogo, né? Quer dizer, quer conquistar novamente, né? Repete o processo. Ou quando você perde, na verdade, o próprio processo da tentativa tem um certo prazer intrínseco. Sim. Então, a medicina evoluiu na percepção do comportamento da interação sexual para, atualmente, é muito mais ligado a um comportamento de vício em jogo do que químico por droga. Perfeito. Tá? Então, isso é importante do ponto de vista do tratamento. Tá? No entanto, as coisas que as pessoas falavam de masturbação, por exemplo, que cai a mão, nasce a pelo, obviamente é besteira, tá? Não faz nenhum sentido, tá? É uma história que inventaram pra você, não faz nenhum sentido. A masturbação tem um lado, obviamente, tem coisas positivas. Uma coisa positiva, ela reduz o estresse. Tá? Então, pela própria dinâmica da dopamina e da endorfina, reduz o estresse. E ela também aumenta o nível de um outro neurotransmissor, que é a prolactina. Tá? A prolactina, ela reduz a sua percepção de dor. Então ela serve um pouco como analgésico. Tá? Já tem até alguns trabalhos descritivos ainda que mostram que a masturbação é algo muito eficiente para mulheres que têm sintomas de cólica muito forte perto no período menstrual ali. A masturbação ajuda a reduzir a dor, por exemplo. Então uma coisa fácil, natural e tranquila, né? Então tem alguns por conta da prolactina. Tá? Isso são causas materiais. Tá? Temos causas eficientes. Por exemplo, tem surveys internacionais que mostram que 95% dos homens e 72% das mulheres se masturbam pelo menos 3 vezes ao mês. Tá? Cifras muito grandes. Quase, né? Uma vez por semana, em média. Isso, em média, uma vez por semana. Né? 40% das mulheres e 70% dos homens se masturbam mesmo quando estão se relacionando com parceiros fixos. Certo. Também. Então, se masturbar não é traição, não tem nada a ver. É um comportamento normal. Se você pega o seu parceiro se masturbando, não é problema. Tá? Não tá me traindo, tá pensando em outro. Não, relaxa. Pensa no jogo, que é igual um jogo. Tá? É uma dinâmica diferente, não tem nenhum problema. A masturbação é importante também porque ela é um treinamento físico. Porque você, não sei se você sabe, nós com a masturbação... Nos homens são em torno de 18 músculos que você trabalha. Certo. Nas mulheres chega a quase 40. Uau! Tá? Padrões de músculo diferentes, né? Mas os mais importantes são os músculos do assoalho pélvico, que é o assoalho que fica embaixo ali, né? No homem, embaixo do saco, assim, no escroto. Tem um músculo ali que ele dá ele segura boa parte do movimento das pernas, né? Então ele ajuda na marcha, no andar. E você trabalha bastante esse músculo. Então esse músculo ele é muito importante para várias funções, e inclusive para o próprio sexo em si. Então, se masturbar numa quantidade natural, normal, é bom, não tem nenhum problema. Outra coisa interessante também da masturbação é que, em geral, as pessoas começam a... É que masturbação as pessoas acham que tem a ver com ejaculação. Você só se masturba quando você se ejacula. Não, tá? Em crianças começa muito cedo, porque tem a ver com a percepção do corpo, e nem é masturbação, é só observação. A masturbação ela vem com a puberdade, então chega a 11, 12, 13 anos. Todas as estimativas que temos populacionais mostram que os homens se masturbam mais que as mulheres, mas não é porque é natural dos homens se masturbar mais que as mulheres. Temos dados mostrando que em nações mais igualitárias, em que você tem menos desigualdade entre os gêneros, a proporção de homens e mulheres que se masturba tende a ser igual. Tá? Então, é uma construção. É uma questão muito mais cultural. E tem 2 razões. Uma é a questão cultural e a outra porque a masturbação feminina ela envolve uma técnica mais elaborada. Né? Então envolve mais observação e mais treino. Tá? Homem se masturbar é mais fácil, basicamente. Não é que para a mulher é difícil. Inclusive tem dados sensacionais, tem pesquisas muito interessantes que eu até acompanho. O orgasmo da mulher é diferente, porque ela pode ter mais de um, ela pode... Eu sempre faço uma piada brincando assim, que se fosse uma mesa de operações... Por exemplo, imagina uma máquina de escrever, tá? O homem só tem uma tecla, a mulher tem 20, entendeu? Então a mulher pode escrever romances sobre orgasmo. O homem é só kkkk, só uma coisa. É muito simples, tá? Isso também é uma coisa interessante. E aí chegamos no ponto de falar sobre a questão do vício em si, né, da masturbação. A masturbação, ela pode, de fato, como a gente falou, né, por causa do vício no jogo, ela pode ter consequências ruins. A principal consequência é como você fica com um nível de testosterona sempre mais baixo. Vou repetir de novo. Você se masturbar menos aumenta o seu nível de testosterona, porque é como se você estivesse sempre procurando um parceiro.
Então você vai ter um aumento, mas não vai aumentar indefinidamente, vai aumentar até um valor basal para você. Você vai se sentir mais motivado, mais ativo. Mas não quer dizer que quando você faz sexo com alguém, ele diminui necessariamente. Tá? Ele diminui um pouco. O problema é que as pessoas que se masturbam todo dia, ou várias vezes por dia, esse nível de testosterona ele fica mais baixo do que poderia ficar. E aí compromete o comportamento, tá, do indivíduo um pouco. Quando você é jovem, você se masturba mais, depois você se masturba um pouco menos, não tem nenhum problema. A relação, por exemplo, entre masturbação e disfunção erétil não é muito clara ainda. Então não dá para dizer categoricamente que se masturbar demais gera disfunção erétil, mas gera um problema comportamental, principalmente em homem. Em mulher isso não acontece porque, de novo, a mulher tem mais botões, né? Ela consegue variar muito mais. O homem, como é meio estereotipado, quando ele se masturba muito, sempre de um mesmo jeito, ele aprende a manha dele mesmo. Sim. Ele aprende que ele tem uma manha, um jeito. E que é muito difícil o outro perceber esse jeito. Precisa praticar e você precisa falar, né? Então imagina um cara que já sabe certinho o jeito pra ele consegue gozar em um minuto, né? Só que ele tem vergonha de explicar como é o jeito para outra pessoa. Então a outra pessoa tem que descobrir. É claro que vai demorar mais. Sim. E é claro que vai ser menos eficiente e tal. Então, quando o cara, por exemplo, ele não consegue falar sobre como é o jeito bom pra ele, não consegue falar, isso pode gerar não uma disfunção erétil, mas um comprometimento da qualidade da relação sexual, comportamental, né? Então, uma grande coisa inicial é você falar. Se você não conversa com o parceiro, ele não vai ter mágica, não tem bola de cristal. Ele não vai adivinhar. Exato. E se pro homem que é mais fácil é difícil, imagina pra mulher. Né? Então, se ela não falar também, é difícil. Tá? Então, sem conversa, o jogo não rola. Entendeu? Sem as regras, o jogo não acontece. Isso é importante. Mas aí você falou de novo sobre o masturbar demais. Me explica um pouco melhor o que é o demais. É quando você consegue perceber repercussões do seu comportamento. Então, por exemplo, bem igual ao vício do jogo. Eu vou voltar pra casa, eu trabalhei hoje, vou voltar pra casa e vou me masturbar. Vou ver um filme e me masturbar. Ou você começa a ficar pensando durante o dia, entendeu? Por isso que você disse que não tem a ver com frequência. Tem a ver com a intrusão. Tem a ver com esse comportamento, a consequência no comportamento. Isso. Ele começa a afetar o seu dia a dia. Assim. Exato, pensa em jogo. Assim como um adicto. Pensa um viciado em bingo. Eu tenho que sair daqui e ir no bingo. Começa a faltar no trabalho para ir no bingo. Isso. Aí vai todo dia. Aí não consegue sair mais do bingo. É a mesma ideia. Tá. É a mesma ideia. E incorre vários tipos de jogos. E isso pode variar de uma pessoa para outra. Exato. Na verdade, né? Exato. Então, mas quando tem comprometimento na produtividade ou na rotina, aí é uma coisa para você prestar atenção. Perfeito. Né? E para fechar, né? Como que seria o tratamento? Supondo que uma pessoa tem, de fato, diagnosticado tal vício, né? É igual vício em jogo. Tem que fazer, igual o NoFap September, tem que fazer, de fato, um planejamento de evitar, né? Reduzir, e fazer um diário, uma observação mesmo. Tem grupos, por exemplo, você tem grupos em que as pessoas discutem. É muito parecido com um grupo de alcoólicos anônimos, de viciado em jogo. Porque a dinâmica é muito parecida. Né? E sem a mudança comportamental, a coisa não melhora. Então, fazer terapia. Né? Medicamento, em geral, só em casos muito, muito, muito graves, assim, mas em geral a medicação não é tão necessária, é mais o treino comportamental e você conseguir conversar sobre isso com outras pessoas. Como as pessoas já têm vergonha, né? Tem 3 grandes problemas fáceis de resolver no universo assim, humano, né? Que é sono, sexo e alimentação. Né? Todos os misticismos envolvem uma dessas 3 coisas. No caso de alimentação se fala muita bobagem. Dieta, mágicas e tal. Aí envolve exercício, entra um pouco, né? Sim. Sono também, né? Porque envolve todo o imaginário, sonhos, qual e tal. Agora, na questão do sexo, há um tabu. As pessoas não falam, né? Elas não falam, elas inventam soluções mágicas. E a gente não pode deixar de lado as causas materiais, né? E principalmente as causas finais, né? Que é o sentido evolutivo. As espécies, no caso da reprodução sexuada, elas evoluem pelo sexo. É o jeito de passar os genes para frente. Então é um comportamento muito básico e que a gente, na verdade, tem muito pouco controle. Né? Por exemplo, você acha que só o humano se masturba? Eu sei lá, eu tendo a achar que primatas assim não tem essa... Então, primatas sociais têm essa condição, né? E, assim, principalmente o bonobo. O bonobo se masturba muito, porque o sexo faz parte das trocas sociais. Certo. Então eles se masturbam bastante, né? Principalmente o bonobo. Chimpanzé menos, gorila menos. Mas ele se masturba conscientemente como ser humano, assim? Do tipo, vou me masturbar. Então, o difícil é você acessar a mente dele. Porque tem uma diferença aí, né? Entre
você decidir, vou me masturbar mais tarde. Pois é, um planejamento, né? E mesmo que ele queira, é difícil, ele não vai te avisar, vou ali, né, bater uma e volta. É difícil saber, né? Então, é difícil na intencionalidade, mas você verifica muitos eventos, né? E o bonobo, isso é bem interessante, é a única espécie que se tem dados de que as fêmeas também se masturbam. Né? Faz parte dessas trocas, né? Eu li que chimpanzés já menos, né? Bem menos. Porque o sexo só serve na hora que ele precisa passar o gene mesmo. Certo. Bonobo não, faz parte de todo o convívio, dos contatos, né? E nós também, nós somos muito mais parecidos com o bonobo do que o chimpanzé, do ponto de vista de comportamento. Isso que você me falou me traz a seguinte pergunta. A mulher também se vicia em pornografia? Em potencial. Então, a prevalência é muito menor por conta de questões culturais. Certo. Em sociedades mais igualitárias, a tendência é ser o mesmo problema para os dois. Tanto que o NoFap September vale para a mulher. Né? Tem, inclusive no Twitter, tem meninas que tentam ficar e algumas reportam dificuldade de conseguir ficar um mês inteiro. Certo. Né? Então, nas gerações mais jovens, esse problema vai ser mais frequente. Quer dizer, o NoFap September, que nasceu aí, talvez como uma brincadeira, né, de um desafio pessoal, ele pode ter, sim, hoje, numa sociedade que tem acesso à pornografia muito fácil, né, e que a pornografia se vicia e não a masturbação, ele tem aí um chamariz de atenção. Sim, de política pública, né? de política pública médica. Observar o quão você tem autocontrole sobre essa questão. Isso. Se eu fosse alguém do Ministério da Saúde, por exemplo, investiria pesadamente nesse movimento. Porque é o movimento da molecada, sabe? Você pega os moleques falando, 12, 13, 14 anos. Eu, se fosse do Ministério da Saúde, ficaria de olho e usaria mesmo esse movimento para promover uma conscientização, uma percepção. Para quebrar o tabu sobre o assunto. Exato. Falamos em um outro Naruhodo sobre a questão do álcool, que o alcoolismo, as pessoas podem ficar alcoólatras se beberem, claro, mas tem um período crítico em que, se a pessoa começar a beber numa certa idade, a probabilidade de alcoolismo aumenta muito, né? Então, que é em torno entre 11 e 15 anos. Se uma pessoa começar a beber entre 11 e 15 anos, se ela tiver predisposição genética para o alcoolismo, é mais rápido ainda, vicia mais rápido. Só que se ela evitar beber entre 11 e 15 e começar a beber só a partir dos 25, a chance de ela ficar alcoólatra tende a zero, porque ela já tem uma maturação cerebral. Sim. Com pornografia acontece exatamente a mesma coisa. Exatamente. Porque, de novo, o sexo foi um comportamento necessário para a reprodução. Então ele é um jogo, o seu cérebro imagina como um jogo. Você expor crianças muito jovens à pornografia, principalmente pornografias mais explícitas e com mais variação, né? Numa idade, de novo, de maturação do cérebro, que vai dos 11 aos 14, 15, pode gerar uma certa desadaptação do indivíduo, porque raramente, por exemplo, inclusive tem questões antropológicas. Se você pega a maneira como a relação entre os sexos é construída na pornografia, seja heterossexual ou homossexual, né? Na relação dos personagens ali, né? É uma relação desadaptada. Então, por exemplo, uma relação em casos heterossexuais, em geral, uma posição de dominação, em geral, muitas vezes de abuso, naquele contexto, e a mensagem... Violência, muitas vezes, e vai escalando, né? E vai escalando, porque você vai habituando, né? Crianças muito jovens, principalmente de 11 a 14, 15, podem naturalizar demais isso. É que as pessoas que produzem pornografia, elas contam com o bom senso das pessoas que elas vão separar que isso é pornografia, não é realidade. Não, velho. É igual o dono de um cassino. Ah, não, aqui dentro ele sabe que é um jogo. Mentira. Não vem meter um louco pra mim falar isso. Mentiras. Por isso que o jogo é proibido, entendeu? A pornografia tem que ter restrições mais atuantes mesmo. Porque, de fato, temos trabalhos, vamos deixar um na descrição até, que gera mudança neuronal. Então, num cérebro em desenvolvimento que você expõe pornografia a partir dos 11, 12, 13 anos, pode gerar uma mudança de padrão neuronal que tem alguma consequência no comportamento reprodutivo do futuro. Tá? Então, eu não sou contra a pornografia, tem uma questão artística, de expressão, que é legal. Assim, igualzinho ao álcool, né? Tu pode tomar uma sua pinguinha, mas a questão é a moderação e o período de início. Perfeito. E só para fechar, Altair, voltando aqui à pergunta específica do Lucas. Ele pergunta, então, se a pausa da masturbação traz mais disposição e energia para realizar outras tarefas. Aqui a gente já viu que sim, né? Muda o seu basal, vamos dizer assim, né? Não é motivada.
E ele pergunta, aumento de massa muscular e outros benefícios. Tem alguma evidência sobre aumento de massa muscular? Não, com aumento de massa muscular não. Na verdade tem uma relação indireta, que de novo é comportamental. Certo. Se seu nível de testosterona está um pouco mais alto e você faz academia, você vai estar mais motivado, você vai fazer o exercício melhor. Perfeito. Entendeu? Então, ou seja, mas tem uma volta aí, né? Tem uma volta. Tem uma volta. Não é uma bomba. coisa direta assim, Não, né? não é bomba, entendeu? Não, tá? É a questão motivacional mesmo. Tá. Então, fique à vontade, masturbe-se. Não demais. Não veja pornografia demais. Se não você... vai dar espinha nem criar cabelo na mão. Não, mas tome cuidado que é um jogo de azar, tá? E muitas vezes você pode sair perdendo. Naruhodô, ilustríssimo ouvinte. Naruhodo. Você sabia que pode ajudar a manter o Naruhodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se/Naruhodô Podcast. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodo. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.